Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast da Imobiliária André Paulino, a imobiliária dos condomínios fechados. Existem uma série de fatores que influenciam o valor de uma casa em condomínio fechado. A idade dessa casa, os acabamentos, os revestimentos, obviamente a metragem dessa casa, a localização da casa dentro do condomínio. Mas, na minha opinião, o fator mais importante é o projeto arquitetônico. A casa, quando o cliente entra e se encanta com o projeto, se encanta com os ambientes, com o tamanho dos quartos, a iluminação é bem pensada, a garagem é condizente com a casa. Enfim, quando o projeto é bom, isso valoriza demais a casa. E o contrário também é verdade. Uma casa com um mau projeto, ela tende a desvalorizar e ser mais difícil de vender. Para falar desse assunto tão importante, convidei hoje aqui um cara que eu sou fã como pessoa e como profissional, Felipe Rossi. Obrigado de ter vindo, Felipão. Andrezão, eu que agradeço o convite. Cara, a recíproca é muito verdadeira, né? Eu acho que nós nos conhecemos há uns 4, 5 anos atrás e já fizemos muitos negócios juntos. Sou muito fã da maneira leve com que você toca os negócios, com o seu point of view é muito real, assim. Eu acho que você tem uma bagagem muito boa e eu fiquei lisonjeado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e é um assunto um tanto quanto importante, né? Principalmente nesse momento, né? Que tá acabando o terreno, a demanda cresceu muito e os produtos acabaram, né? Sim. Então, eu acho que é um momento certo pra gente debater sobre isso e tocar nesse assunto. Eu achei, enfim, super... Eu sou muito fã de arquitetura, Felipe. Eu sempre falo isso para os clientes, né? Como eu introduzi o podcast, o projeto arquitetônico faz uma diferença muito grande na venda de um imóvel. Eu já me deparei com casas, com projetos muito antigos e que às vezes a pessoa não consegue vender e às vezes tem que vender pelo valor do terreno, porque quem vai comprar vai destruir aquela casa. E também já me deparei com casas antigas, com projetos muito bons que você consegue vender, porque ela só depende de uma atualização. Então, realmente o seu trabalho aí do arquiteto é muito importante para o mercado imobiliário, para as casas em condomínios fechados. Não tem como discordar disso, André. Acho que, como você disse, a gente conversou antes, assim, acho que essa diferença de um bom projeto, eu acho que é muito importante para um profissional estudar o mercado. André, o que está vendendo? O que está absorvendo o mercado? O que as pessoas estão procurando? São 3, 4, 5, 6 suítes dentro da realidade de cada condomínio fechado. Então, eu acho que... É muito legal esse seu point of view, essa valorização do trabalho de arquitetura. Não são todos os clientes, não são todas as imobiliárias que pensam nisso, né? E é legal entender o quão isso influencia na venda. Sim. O quão esses arquitetos, todos os arquitetos, né, do mercado, precisam pensar nisso, né? Estudar isso. Qual está sendo a demanda, como está sendo a demanda para cada condomínio, o que não pode faltar em cada casa, enfim, uma casa e um projeto. Então, desde o tamanho da garagem, né, que a gente já falou disso, casas grandes, com garagem para 2 carros. Isso eu acho impressionante. Eu considero Londrina como uma cidade muito rica de arquitetos, né? Assim como sou seu fã, tem outros arquitetos que eu gosto de projetos, eu vejo projetos de muitos arquitetos em Londrina, mas isso é uma coisa que me chama muita atenção, Felipe. Numa casa de alto padrão, né? Atuo nos condomínios de alto padrão em Londrina, poxa, um número de casas gigantesca com garagens que às vezes não cabe o segundo carro. Né, é um conceito, não sei se essa arquitetura de 10 anos não se previa, né, um terceiro, um quarto filho morando junto com a família, porque isso também muda na arquitetura, né, Felipe? Assim, a sociedade vai mudando e vai mudando. Talvez há 10, 15 anos atrás, quando começaram a despontar os condomínios fechados em Londrina, não tinha essa expectativa dos jovens continuar morando, né? Eu tenho 2, 3 filhos que têm carro ainda comigo, né? Eu tenho 52 anos, na minha idade os jovens saíam com 20, 22 anos de casa. Uhum. Então talvez também seja uma mudança já da sociedade, né? Isso acontece, né? A sociedade, de maneira geral, assim, tá sempre em constante evolução, em constante mudança. Isso reflete diretamente no fluxograma de uma casa, no programa de uma casa, né? Eu vejo como um ponto muito importante um projeto, principalmente essa questão de garagem, porque eu falo, por mais que os clientes não tenham hoje 2 filhos ou um filho, enfim, não pensem nisso, mas isso tem correlação com a proporção da casa, né? Para mim não tem coerência a gente assinar um projeto de 4 suítes, por exemplo, sendo que, enfim, o cara me pede 2 garagens. Não, a gente já tem que tornar isso mais comercial,
possível e visando atender o maior número de famílias possível, né? Esse talvez seja um dos principais diferenciais do nosso escritório hoje, esse olhar um pouquinho mais comercial para a arquitetura, né? Estudando sempre o mercado imobiliário, enfim, né? Como eu disse, o que a gente está consumindo. Mas sim, acho que é cíclico isso, né? Acompanha, né? Os projetos acabam acompanhando, eles são sazonais. E a maior dificuldade hoje da arquitetura é a gente tornar isso mais atemporal. Quando a gente fala em atemporal, é a gente conseguir atender, através de materialidade e também de programa, um maior número de pessoas, né, durante um maior número de tempo. Então, para a gente simplificar, não criarmos elefantes brancos. Eu sempre uso essa expressão. A gente não criar esses famosos elefantes brancos, que daí são essas casas que ficam no mercado por mais tempo, que dificilmente são absorvidas pelo mercado. Então, esse é um gargalo. Esse é o nosso maior desafio enquanto arquiteto. Que é o seguinte, você atua também no segmento de alto padrão, né? Isso, tudo que a gente está falando é válido para qualquer segmento, mas mais ainda para o segmento de alto padrão, né? Hoje, você atua em praticamente todos os condomínios daqui de Londrina, né? Nos grandes aqui que eu também atuo. Todos os condomínios, André. Assim, nunca fiz essa conta, acho que eu nunca parei para pensar em quais condomínios que a gente não tá presente, mas acredito que em todos. Ah, bacana. Da Zona Sul, praticamente todos os condomínios a gente tem presente. E o que acontece? Uma dificuldade que eu imagino que seja da sua profissão, Felipe, você comentou dos elefantes brancos. Quando o cara vai fazer um projeto, às vezes ele pensa muito na necessidade dele no momento, né? Então, hoje eu não tenho filhos, por exemplo, eu não pretendo ter filhos, então 2 suítes me atendem. Então, eu faço uma casa num condomínio de altíssimo padrão com 2 suítes. Ela fica o nome elefante branco, talvez alguém se ofenda que está ouvindo nosso podcast, falando especificamente de alguma casa, mas é uma casa que vai ser muito difícil, porque ela é muito pouco comercial. Ela foi para atender especificamente o desejo e a necessidade daquela família específica. E eu dei o exemplo das 2 suítes, mas pode ser 2 vagas de garagem só, 1 vaga de garagem. Eu já vi uma casa que não tinha vaga de garagem em Londrina. Não, 0. Sério? É sério? Essa eu acho que eu não conheço. Sério? Essa eu acho que eu não conheço. Não vou falar o condomínio que é, pra não identificar a casa, mas é o caso que não tem, uma casa num condomínio que não tem vaga. É um produto difícil de vender, pode ser que atenda a família. Mas, no futuro, quando ela precisar vender, pode ter dificuldade. Eu acho que é isso que você fala dos elefantes brancos, mas eu imagino a sua dificuldade, e até fala um pouquinho como é que você faz nessa relação, porque quando a pessoa contrata um arquiteto, eu quero o estilo daquele arquiteto, mas eu quero pôr a minha necessidade. E aí eu fico imaginando você como arquiteto deixar eu fazer uma casa de 500, 600 metros com 2 suítes, com 1 vaga de garagem, né? Como é que você lidar com isso no dia a dia? É um desafio, né? Cara, com certeza, é um desafio. Acho que ainda pelo posicionamento do escritório e esse viés um pouquinho mais comercial, que sempre foi bem latente, assim, nos nossos projetos, eu tento conduzir de uma maneira muito leve isso com o cliente, né, nos debates, desde o briefing eu já vou conduzindo. Eu falo, ó, é um sonho, mas acima de ser um sonho, antes de ser um sonho, é um investimento. É um investimento que a gente não tá falando de um investimento baixo, né? Muitas vezes vai 2, 3, 4, 5 milhões, né, em execução desse projeto. Então, é um projeto também de vida. Além de ser um projeto de sonho, também é um projeto de vida. Então, até algumas vezes, assim, é muito engraçado, porque, principalmente com as mulheres, algumas vezes, assim, eles mal sentam na minha mesa de reunião para fazer o briefing, eu já tô vendendo a casa deles. Então, Fê, a gente imaginou 3 suítes. Falo, não, 3 suítes a gente não é condizente com a realidade do condomínio hoje. Então, vamos fazer pelo menos 4, nem que a gente torne isso em uma sala, né, multiuso ali, um home cinema, enfim. Mas vamos fazer essa 4ª suíte, porque pensando numa futura venda, não tô falando que você vai vender sua casa, né? Porque algumas pessoas até se ofendem com isso. Então, pensando que algum momento da sua vida não faça mais sentido para você esse imóvel, vamos deixar ele prontinho já para o mercado? Então, acho que por esse viés um pouquinho mais comercial do meu escritório, eu consigo ainda trafegar bem, sabe? Mas você tem que ter jeito de falar com as pessoas. Eu já vi casas em Londrina, onde teve uma briga do proprietário com o arquiteto. O proprietário não queria um elemento, por exemplo, na casa, o arquiteto insistia que teria que ter aquele elemento, porque senão não fazia sentido com o projeto que ele estava fazendo. Isso é outra coisa, você enfrenta isso também. Eu não quero madeira na minha casa. E essa é uma realidade que eu tive, né? Você põe madeira na sua casa, muita madeira externa, aí você fica refém de ter que fazer tratamento de madeira constantemente. Tem gente que não liga, eu faço tratamento de madeira, não tem problema, e tem gente que não quer. Como é que você lida com isso? Porque não é fácil, né? Você faz o projeto e a pessoa quer
Personalizar. Eu acho que assim, o primeiro ponto que eu sempre falo para os clientes, né? Pesquisem o trabalho desses profissionais, pesquisem os projetos, vejam o que esses profissionais já fizeram. Uhum. Hoje, assim, né? Os clientes que vêm para o escritório eles já são muito direcionados, já estão mais direcionados, então eles já entendem qual é o estilo de arquitetura que a gente produz, enfim, os projetos que a gente desenvolve. Mas, claro, cada cliente tem sua particularidade. Então, Fê, eu amo madeira, não é o problema para mim? Sem problemas, vamos usar. De maneira geral, o meu escritório é pautado em funcionalidade, né? Um dos pilares dos nossos projetos é funcionalidade e também pensando nessa manutenção. Então, tem alguns lugares que são imprescindíveis da gente usar, por exemplo, a madeira, que é um elemento nobre, que ele valoriza, que ele traz aconchego, que ele traz, enfim... visualmente é um elemento muito bonito. Eu gosto. Então, por exemplo, eu prefiro usar isso num forro do que numa fachada. Daí numa que fachada não dá manutenção que não dá manutenção. Dá manutenção assim, mas a cada 3, 4 anos, muito né? menor. Que é muito tranquilo, né? Então, que daí acaba sendo um outro acabamento comum. Mas acho que hoje no mercado a gente já tem muitas opções, né? A gente já tem uma variedade muito grande de elementos, por exemplo, a gente, né, falando especificamente da madeira, já temos brise de alumínio, já temos a Arcos, que é uma empresa italiana, que ela tem um material que é muito legal. Ele é composto por 50% de madeira, 30% de polipropileno e 20% de uma mistura deles lá. Enfim, e ele é muito próximo da cor da madeira. Tá finalizando uma casa nossa até no Embuias agora, que a fachada inteira ripadinho? Um ripadinho. Eu vi essa isso casa. mesmo. Muito bonito. E aí, de longe, cara, você... obviamente madeira, né? Indiscutivelmente madeira é madeira. Mas ela, assim, vai bem. Dá um efeito muito próximo com menos manutenção. Exatamente. Na verdade, sim. É um produto que ele promete 20 anos de garantia mínima. Sem nenhuma manutenção. Sem nada de manutenção. Felipe, você tocou num assunto dessa questão de evolução de materiais, né? Você comentou desse material, eu vi essa casa, acho muito bonita. E o que eu vejo? Os materiais, a evolução da arquitetura e dos materiais, ela tem sido muito rápida. Antigamente eu construí uma casa e ela ficava relativamente atual durante 15, 20, 30 anos. Hoje, com essa evolução, eu tenho um corte aí, uma casa de 10, 12 anos hoje, se ela não foi muito bem projetada, se ela não foi muito bem pensada em elementos, ela começa a ficar desatualizada, começa a perder valor, começa a ser difícil de ser vendida. Estão falando que dos desafios da arquitetura é um outro desafio que eu acho muito grande para vocês, arquitetos, né? Porque acompanhar essa evolução com outro agravante que você também mencionou agora há pouco. Você falou, a pessoa constrói a casa não querendo vender. Mas também, assim como os materiais evoluem muito mais rápido hoje, o tempo de vida numa casa também mudou muito. Antigamente também se ficava 10, 15, 20 anos numa casa. Você fazia uma casa para a vida inteira, na verdade. Uma casa para a vida inteira. Hoje, estatisticamente, eu acho que é em torno de 5, 6 anos. Então, a pessoa que fez, e se ela ficou um pouquinho mais que isso, 7, 10 anos, a casa começa a ficar desatualizada. Desafio grande, não é? É o que eu acabei de falar de atemporalidade. Então, é deixar esse projeto mais atemporal possível. Por quê? A gente trabalha com elementos mais neutros. Eu brinco sempre, né? Faço algumas conexões assim mais próximas, né, dos clientes. Não vamos fazer um banheiro, um rosa, um azul, porque você tem uma menina e um menino. Não, vamos fazer coisa neutra. Sim. Que vá, assim, também usando elementos que eles são duráveis, né? Que eles... de maneira mais grosseira, assim, que eles não vão cair de moda em 10 anos, como você falou. Obviamente, nós, daí falando no meu escritório, né, nós damos prioridade para elementos naturais que são clássicos e, assim, são elementos que perduram por mais tempo em alta. Sim. Como mármores, pedra, que a gente ama, né? Todas as nossas fachadas têm pedra e também a madeira. Então, quando a gente fala de elementos naturais, dificilmente ele vai enjoar, vai cair de moda. É claro, alguns com algumas peculiaridades, como a madeira, que precisa de mais manutenção ou não, mas são elementos que eles se tornam... a vida útil dele é maior e também não entra em desuso. Sim. Não são elementos de modismo, né? A gente não tá falando de um porcelanato 3D, por exemplo, que é uma coisa que usou em determinado momento da arquitetura. Eu nunca usei porque eu não sou fã. Mas usou, né? Vários escritórios especificaram por bastante tempo. E hoje já é, assim, algo que... Meu Deus, o que é ripado, isso? você acha que vai cair? Ripado foi, de certa forma, uma moda que entrou? Será que muda? Porque é relativamente novo, né? Eu, quando entrei no mercado, 10 anos... Não tinha.
Não lembro de ter visto. E depois tinha, assim, eu projeto acho do lindo Guilherme ainda. Torres, né? Alguma coisa tinha, alguns né? projetos, mas era muito pouco, Era né? muito pouco. Eu acho que assim, o ripado já tá enjoado. A gente já dá uma internamente, fugida. né? Fachada eu ainda gosto, não sei você. Internamente a gente já não usa mais, é muito esporádico, só se o cliente faz muita questão, assim. Mas em fachada, ele ainda continua sendo um elemento legal de se aplicar. Por quê? Para uma arquitetura se tornar mais elegante, mais sóbria e, consequentemente, mais bonita, nós precisamos de alguns elementos de repetição. Então, quando a gente cria um elemento de repetição, a gente pega um elemento e replica ele, a gente consegue, através desse elemento, ter mais linearidade do projeto. E essa linearidade é o que deixa o projeto mais elegante, enfim, como eu disse. Então, eu acho que é um elemento ainda que tem um custo-benefício bacana e que já está cada dia mais acessível. Então, que, assim, eu acredito que ainda vai perdurar aí por mais uns 10 anos, pelo menos, aí no mercado. Fachada é outra coisa que eu acho tão importante, Felipe. Ela tem um efeito duplo dentro dos condomínios fechados. Ela não só valoriza a casa de quem fez uma fachada bonita, mas ela valoriza o condomínio. Não é incomum você encontrar em alguns condomínios umas casas que destoam muito e acabam, de certa forma, desvalorizando um pouco o condomínio, né? Quando você tem um condomínio com fachadas maravilhosas e todas as... né? Isso faz uma diferença não só para a própria casa, mas pro condomínio como um todo, né? Eu sempre brinco com os clientes, né? Cara, vamos mexer, se a gente precisar diminuir um pouquinho o budget, a gente diminui no revestimento da lavanderia, enfim. Talvez no material das bancadas, ou, enfim, algum elemento que não vá aparecer tanto, né? Agora, na fachada, eu falo, vamos tentar seguir o projeto. Porque toda a volumetria pensada de uma maneira que tenha proporção, né? Essa proporcionalidade é muito importante. E agora, enquanto profissional, assim, é um desafio muito grande, André, porque principalmente os novos condomínios, eles estão vindo com uma testada muito estreita. Vamos falar aí de Alphaville 2. Os terrenos são pequenos, né? 12 metros, 13 metros. 12 metros de testada. É muito pequeno. Então, né? é muito pequeno. Isso é um grande desafio para a gente conseguir, né, dentro da normativa de cada condomínio, destoar, criar um elemento novo, criar uma volumetria nova. Então, ainda mais assim, nós que somos inquietos e, né, sempre queremos alguma coisa diferente, uma volumetria diferente. Então, é um desafio grande pra gente. A gente conseguir trabalhar de uma maneira, né, inusitada, com uma materialidade inusitada, que também é algo difícil pra gente. E assim, mantendo uma linha. Mas concordo com você, eu acho que a mentalidade, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que a mentalidade em relação aos condomínios mudou muito, né? Com essa valorização aí da pandemia, cara, todos eles deram um upgrade, né? Muito. Então... O preço de terreno chegou a subir 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Caramba. Um terreno no Alphaville 1 em torno de 600 mil, hoje em torno de 2 milhões e 400. O Alphaville 2 estava em torno de 400, hoje está se falando em... 1,5. 1,5. Não está se vendendo muito em 1,5, um pouquinho, mas muito próximo disso. Muito próximo de ter quadruplicado o valor. Agora, Felipe, outra coisa que você falou interessante do custo, né? Você economiza em algum elemento ou não economiza no outro. Não é porque eu estou na frente de um arquiteto que eu falo isso, para os clientes eu falo isso, essa frase que você falou. Economiza às vezes num tipo de piso, em alguma outra coisa, mas não economize no projeto arquitetônico. Pegue um bom arquiteto que você goste, escolha um arquiteto que você se identifique, faça um bom projeto. Porque eu, de coração, acho que é o melhor investimento, o melhor custo-benefício é um bom arquiteto, né? Falando aí em grandes números, não sei as tarifas dos arquitetos hoje, mas se você for pensar num projeto arquitetônico, 30, 40 mil de uma casa de 300, 400 metros, se você for entre pegar um bom arquiteto e pegar um arquiteto não tão experiente, você vai economizar 10, 15, 20 mil reais numa casa que você pode valorizá-la 500 mil, 1 milhão, se você acertar muito bem no projeto e nos elementos do projeto. Muito bem, essa conta eu acredito e falo com alguns clientes que estão construindo. Mas vem uma dúvida, às vezes quando você pega um arquiteto de muito nome também, você onera muito a sua obra. Né? Eu tenho que pôr essa madeira, eu tenho que pôr esse elemento, eu tenho que pôr esse tipo de pedra, eu tenho que pôr esse mármore. Então, às vezes, essa conta, o cara fala, André, não é 20 mil reais a conta. Né? Também toda a bagagem que vem junto, né? Todos os elementos. Eu vou contratar seja arquiteto, mas como é que vai ficar minha casa? Será que eu também não gasto $500 000 a mais? Mas dá para economizar, né, Felipe?
é difícil a gente se autodefender, né? Fazer propaganda. Fazer propaganda, né? Uhum. Mas eu falo assim para os clientes que um bom projeto, ele significa ali no valor, no VGV total da obra, cara, 1%. No máximo, 1%. É um percentual muito pequeno. E, Fê, é muito caro um projeto de 50, 60, 70 mil reais, né? Vamos falar de uma casa um pouquinho maior. Mas dilui isso em 16 meses. Cara, não dá nada. Não dá nada, é muito pouco. É muito pouco. Então, valorizem os profissionais, os bons profissionais do mercado, que a gente tem muito, como você disse, Londrina é um celeiro de bons profissionais. Nós somos referência nacional de boa arquitetura. Interior de São Paulo, por exemplo, as cidades mais antigas, cara, Londrina é maravilhosa. Parar pra pegar, pra fazer alguma referência, né, alguma conexão com o interior de São Paulo, cara, a gente deita. Então, valorizem os bons profissionais. Acho que nós temos grandes nomes em Londrina que pensam fora da caixa, acho que mais do que isso, né? O nosso trabalho chega, né? Temos escritórios aqui em Londrina, né? Que atendem no Brasil inteiro. Então, valorizem isso, sabe? Então, acho que o primeiro ponto para se fazer propaganda é isso. Realmente valorizar. Com certeza. Agora, com relação à materialidade, cara, isso é complicado, né? Cada escritório, cada pessoa, né? Defende a sua linha de raciocínio ali. Eu falo, tá? Daí falando por mim, que meu dever enquanto arquiteto é dar uma segunda opção para o meu cliente. Então eu falo que até uma terceira opção, um plano B e plano C que eu falo para os clientes. Então, a gente especificou madeira na fachada. Fê, não quero dar manutenção, repensei isso tudo, preciso de uma outra solução. Tá bom, a gente dá uma outra solução. Fê, essa outra solução não é condizente com o meu fluxo de caixa, enfim, não é o que eu estou disposto a investir agora nesse elemento. Temos uma outra opção? Temos uma outra opção. Claro, dentro de cada elemento a gente tem uma certa limitação. Que encaixe no projeto, né? Não pode ser um negócio absurdo. Com certeza. Mas eu falo que o nosso dever enquanto arquiteto é sempre dar uma segunda opção para o nosso cliente. Tem hora que não vai dar. Tem hora que não vai dar. A gente vai dando um downgrade, que tem hora que não vai dar. Então, mas acho que, cara, tudo é conversável, sabe, André? Tudo é conversável. Por isso também a importância de um bom briefing. Quanto que eu tô disposto a investir nesse projeto? Fê, essa é a minha primeira casa, essa é a minha segunda, terceira casa, é casa de rio, é casa de veraneio, enfim. Deixar muito explícito, de fato, para o profissional, o que você tá disposto a investir. O que você imagina investir nisso. É um papel do profissional conseguir tirar isso do cliente, né? Conseguir buscar isso no briefing, né? É mútuo, na verdade, né? É mútuo, né? Claro que o profissional vai conduzir de uma maneira leve ali, tentando explorar ao máximo, né? O que ele precisa saber, extrair ao máximo essas informações. Mas tem clientes que eles são mais fechados, né? Não quero que o cara saiba, enfim, o que eu tenho de recurso disponível. Então, eu acho que é legal isso, a gente deixar claro isso. Deixa bem claro, sabe? Joga limpo. Eu tô disposto a investir tanto, e até isso faz sentido, até isso eu consigo. Por exemplo, quando o cliente vai financiar, por exemplo, ele já deixa bem claro. Olha, eu tenho tanto de budget em caixa e eu vou financiar mais tanto. Então esse é o budget que eu tenho disponível para tocar a obra. Dá? Infelizmente, André, a gente vai ter que reduzir um pouquinho a metragem, sei lá, para conseguir encaixar dentro do seu orçamento. Ou não, Fê, eu tô disposto a fazer, sabe, alguma movimentação para conseguir executar de fato 100% o projeto. Entendi. Então aqui, assim, caso deixa caso, claro. Né? Deixa claro. Mas acho que assim, claro, por nós preferimos sempre elementos naturais, né, como eu disse, madeira, pedra, dá para imitar madeira, por exemplo? Não é o que eu acredito. Então vai imitar, assim, por exemplo, em piso. Cara, no máximo um vinílico. Mas não dá pra colocar, tipo, um porcelanato de madeira. É algo que eu não acredito. É um elemento que eu não especifico. Mas tem alguma outra solução? Eu prefiro, às vezes, mudar o material pra não ficar com cara de, assim, né? Gambiarra. Gambiarra, exatamente. Felipão, deixa eu puxar um outro assunto aqui, de reformas. Eu tenho uma grande convicção de que, de hoje, nos próximos 5 anos, vai ter um mercado muito movimentado de reforma de casas em condomínios fechados. Por um motivo simples. Existem vários condomínios vindo para Londrina, mas eles vão estar prontos daqui 2, 3 anos, e as primeiras casas vão estar prontas daqui 5, 6 anos. Então, uma família que quer comprar uma casa moderna, uma casa com um projeto bacana, pode ter dificuldades. Pode ser que uma das alternativas seja uma casa reformada ou comprar uma casa para fazer reforma. Não é muito fácil, eu imagino, para arquitetura. Eu estou reformando, estou vivendo um pesadelo. Comecei a reformar
Dezembro eu fiz tudo, eu fui viajar, achei que eu ia voltar em janeiro, a casa já tá pronta, nós estamos entrando em maio, e eu não sei se eu termino em maio ou junho a minha reforma. Para arquitetura também, até uma pergunta pessoal, você gosta de reforma? Gosta mais de fazer projetos novos? Como você vê esse mercado também de reforma em Londrina? Sente que está aquecendo? Tem gente procurando para reforma? Fala um pouquinho para mim, como é que tá isso? André, eu sempre falo assim, você prefere interiores, prefere arquitetônico, prefere reforma? Eu falo, cara, eu gosto de liberdade para criação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que uma reforma é sempre uma caixinha de surpresas. E eu deixo isso claro para os clientes. Eu tenho 200 mil. Cara, não entra nessa reforma. Diferente do que a gente estava falando agora do orçamento da casa, né? Quando a gente começa um projeto do zero, a gente consegue prever, né? A gente consegue essa estimativa real de custo. Agora, para uma reforma, cara, é uma caixinha de surpresa. Então, você começa a quebrar, você não sabe, né, se muitas das vezes, e da maioria das vezes, nós não temos acesso ao projeto estrutural, porque se perdeu. Sim. Ao projeto hidráulico, ao projeto elétrico. Muitas das vezes, por exemplo, a parte elétrica já está toda condenada. A NBR mudou várias vezes, né? A NBR está sempre em constante mudança, então já mudou. O que era aprovado antes não é aprovado hoje, né? Falando de imóvel comercial. Então, gostamos, eu acho principalmente por esse impacto visual que causa, né? A gente acabou de finalizar uma obra comercial ali na Ademar de Barros, um escritório de advocacia. E era um imóvel residencial, e daí é muito legal quando todo mundo vem falar, caramba, o que você fez com aquela casa? Ficou muito bonita. A forma com que a gente conseguiu vencer desnível e tudo mais, a imponência da casa, mudou completamente a volumetria. Então, é legal, principalmente por esse retorno que vem. Mas é uma bucha. Falar que não é uma bucha. Tá acontecendo cada vez com mais frequência. Daí eu vou falar que, assim, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Porque a gente tá mudando o escritório, enfim, acabamos de mudar o escritório. Você tá reformando? Tô reformando. Também peguei uma casa no Bela Suíça, uma casa de quase 450 metros quadrados. Eu passei lá em frente. Bacana, muito bem. Tá ficando legal a obra. Né? Já tem uma inauguração lá. Um open house. Open house. E aí, previ determinado tempo de obra. Cara, já extrapolou o budget, já extrapolou o tempo de obra, e assim, ainda não finalizamos. Então, não tem como prever. A gente tem um cronograma, né, ali pré-definido, mas tem muitas intercorrências, né? Diferente de uma obra que a gente tem começo, meio e fim, e nós temos um cronograma e uma ordem a ser seguidas, nós não temos grandes intempéries, né? Não temos grandes intercorrências nesse meio. Claro, é obra. Mas eu acho que em uma reforma é muito mais complexo, é muito mais complicado. Mas acontece, tá? E tem vindo cada vez mais com mais Eu recorrência. acredito muito, por esse motivo que eu falei. Eu acho que esses novos condomínios vão demorar para estar habitáveis. E acabar os terrenos, né? Você não tem mais terreno, não tem mais pouquíssimas casas novas, pouquíssimos terrenos à venda. Então a família quer uma casa moderna, ela não tem. Ela tem que partir para comprar uma reforma ou aguardar 5, 6 anos. E tem um fenômeno, só para concluir, tem um fenômeno interessante. Já aconteceu em alguns condomínios aqui em Londrina. Da casa estar tão desatualizada que ela não consegue vender pelo valor do terreno. E isso é uma dificuldade imensa da minha profissão. Eu chego para um cliente que tem uma casa, às vezes, de 15, 17, 20 anos, com um projeto muito antigo, com elementos muito antigos, que tem o valor de um terreno muito alto, e a pessoa não vai pagar, às vezes, 4, 5 milhões numa casa de 15, 20 anos. O terreno vale 2,5, 3, a pessoa fala, eu pago o valor do terreno só. E já aconteceu em Londrina da pessoa comprar e destruir a casa. E eu acho que isso vai entrar um mercado de reforma nos próximos 5 anos e um mercado de compra de terrenos por valor de... compra de casas por valor de terreno. E eu acho que vai acontecer. Não muito, porque o próprio proprietário não fica muito desconfortável. Né? Peraí. O terreno vale 3 milhões, a minha casa de 400 metros vale 3 milhões? Depende da casa, às vezes não consegue. Curioso, né? Tem alguns projetos que são muito peculiares, né, e muito particulares, que daí dificilmente a gente vai conseguir tornar isso tão comercial quanto o cliente espera, né? E eu acho que também é importante alinhar... assim, o que o cliente espera para aquele imóvel? Fê, dá para transformar isso aqui numa casa super moderna? Dá, mas muitas das vezes não dá. O imóvel tem também estruturais, né? Você tem um pilar no meio da sala. Tem suas limitações, né? Então, quando o cliente entra numa reforma, é importante ele saber que aquele imóvel também vai ter limitações, né? Então, alinhar essas expectativas. Eu acho que essa é a palavra. Alinhar a expectativa de cliente e também de profissional. Eu tô disposto a investir tanto, mas o que eu quero é ter uma baita de uma casa. Beleza. Não, Fê, eu quero tornar isso aqui um pouquinho mais comercial, um pouquinho mais atual, que atenda a minha família nesse momento e também, né, pensando numa futura venda. Então, eu acho que alinhar bem isso, eu acho que é importante também para ter um resultado legal. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um estudo
da influência dos pets no mercado imobiliário. Vários empreendimentos verticais estão colocando espaço pet. Esse estudo falava o seguinte, que o cachorro ele saiu das fazendas para os quintais, saiu dos quintais para dentro das casas, saiu de dentro das casas para dentro dos quartos, e estão ganhando seus próprios quartos agora. Você tem sentido isso? Você tem cliente que te procura com um projeto específico? Eu quero um quarto para o meu cachorro, eu quero... Isso já está acontecendo na sua arquitetura? Cara, tem uma frase que fala que os pets são os novos filhos e as plantas são os novos pets. E isso tá acontecendo, isso é um movimento mundial, tá? Esse é um movimento mundial. Que bacana. E, cara, por, assim, surpresa nossa, nós fizemos uma casa recentemente, também foi uma reforma, uma casa de uns 600 metros quadrados, mas um terreno de 1.200 metros quadrados, então uma casa bem legal, assim, de um tamanho bem legal, mas também sobrava bastante terreno. Nós conseguimos colocar numa casa. Eu brinco que era um periquitário, porque eu brinco... Gostei do nome. Adorava, óbvio, não era uma brincadeira, mas enfim, colocamos o espaço para os periquitos e para os pássaros lá. Temos um lago, temos um gatil e um canil na mesma casa. Caramba. Então, o cliente adorava ter esse contato com o mundo animal. E sim, já aconteceu não só essa vez, né? Que essa vez, assim, extrapolou tudo, né? O cara gostava de tudo. Mas o periquitário. Mas cada vez mais tá mais presente. Eu acho que é importante também a gente olhar, né, um pouquinho para isso, porque, como eu disse, os pets são os novos filhos. E eles têm ganhado cada vez mais valor, né, e mais destaque ali dentro dos projetos. Que bacana. Dr. Felipe Rossi, algo mais que você queira falar? Que a gente não bateu um papo sobre arquitetura, as tendências de arquitetura? Nossa, Andrezinho, falamos, hein? Falamos, né? Falamos, foi bacana. Foi bastante. Pessoal, obrigado pela audiência, quem assistiu nosso podcast. Conversei com o Felipe Rossi, arquiteto aqui de Londrina, trabalha com casas também de alto padrão, outras arquiteturas também, mas nosso interesse aqui, estamos falando hoje de casas em condomínios fechados de alto padrão. Atua há 11 anos, né? Isso que você me contou? Exatamente, há 11 anos. Fazendo bastante casa, graças a Deus. Que legal, que bom. A gente assina a média de 70, 80 casas por ano, André. E grande parte delas, assim, 98% das casas são em condomínio. Então, temos trabalhado bastante, bravamente. Precisamos de terrenos, urgente, porque tá acabando, né? Eles estão chegando. Daqui 2, 3 anos serão entregues aí uma leva boa de terreno, acho que vai... Né? Legal. Mas estamos atuando bastante, assim, eu acho que é importante esse olhar, né? Esse bate-papo é muito prazeroso, mas também é muito importante, porque se todos os arquitetos tivessem esse viés um pouquinho mais comercial, buscassem um pouquinho, olhar para o que está acontecendo, de fato, essas movimentações de mercado, né? Uma coisa que eu acho que a gente não falou, que eu acho que é bem legal a gente falar, desse movimento sazonal também, né, do mercado, essa alteração que a gente, buscando um ganchinho que você deu lá atrás, essa alteração até da formatação das famílias, né? Então, antigamente a gente projetava uma casa para uma vida. Eu lembro dos meus avós, eu não lembro dos meus avós terem mudado de casa. Sim. Eles moraram em uma casa, reformaram essa casa ali por 3, 4, 5 vezes, diversas vezes, mas não mudaram de lá. E hoje não, é muito cíclico, né? Sim. Da mesma forma que algumas construtoras vendem esse upgrade, né, de apartamento, então isso também acontece com casas. E eu brinco assim, o casal novo tá morando em um apartamento, então recém-casados, ali até com um filho, tá morando num apartamento ali de 90 metros quadrados, 100 metros quadrados. Daí... mais um filho, mais 2 filhos, mudaram de apartamento. Vamos pra uma casa? Vamos pra uma casa. Daí vamos pra uma casa ali de uns 350 metros quadrados. Isso. Daí os filhos crescem, vão fazer faculdade fora. Poxa, essa casa tá muito grande. Dá um downgrade pro apartamento de novo. Daí esses filhos vão ter netos, né? Vão ter filhos também, né? Então eles vão ter netos. Daí, vamos pensar numa casa maior, pra ter espaço para as crianças correrem e tudo mais. Daí eles voltam pra uma casa. Então esse movimento tá sendo muito pendular, assim, né? Sim. E vai e volta, e vai e volta. Felipe, isso que você falou é tão importante assim, é tão verdade. A esmagadora maioria das casas que eu vendo são por alterações da estrutura familiar. Ou o casal separou, ou o filho foi embora, ele quer um apartamento. Esse movimento que você falou é muito presente. Realmente essa fase da vida das pessoas, quero uma maior, quero uma menor, quero um pet, não quero mais um pet, meu filho saiu, eu separei, eu casei de novo. A estrutura das famílias, na minha realidade, é o maior motivador das negociações. Das negociações, né? E você, enquanto arquiteto, você tem que ter esse olhar
não só da arquitetura, né? Você tem que entender a estrutura da família, psicologia, negociação com as mercado, pessoas. né? De maneira geral, de mercado, né, André? Todas as profissões são assim, né? O corretor também é assim. Um bom corretor, ele precisa ter uma gama de conhecimentos muito grande para atender o cliente. Ele precisa Desde entender... acabamentos, de planta, Isso. de tudo, né? Você tem que... Eu falo assim, né? Eu tenho bastante contato com esse mundo desde meus 14 anos, né? Esse mundo imobiliário, assim, né? Então, é legal quando você conversa com um imobiliarista, assim, e até... Puxando sardinha pra você agora, você entende, você fala, Fê, realmente esse projeto é bom por isso, é bom por aquilo, tem esse ponto positivo, esse ponto negativo, e consegue dialogar, né, a respeito daquele projeto. O básico é saber isso. Não tinha que ser um diferencial, né, tinha que ser o básico, né? De todos, tinha que ser o básico, né? Entender por que aquele porcelanato é bom, o que tá em uso, o que não tá em uso, se aquilo ali aguenta, se vai atender o cliente, né, da maneira com que ele imagina usar aquele espaço. Então, é muito legal isso. É isso aí, Felipão. Fechou? Obrigado da sua presença, obrigado da participação, sucesso aí nos projetos, quero ver muitas casas suas nos condomínios. Nossas. E Deus quiser vendê-las. Amém, muito legal. E tamo junto. Obrigado, Felipão. Obrigado você, Andrezão, obrigado pelo convite, viu? Fica com Deus.